Salvador. E é como se esse tempo não tivesse passado, né? Porque quando revemos os irmãos, quantas lembranças preciosas o Senhor nos traz à memória, e uma alegria é renovada. Ainda que estamos distante fisicamente, mas sempre juntos no mesmo espírito, orando, cooperando na medida do possível, indiretamente, mas sempre apoiando a causa do Senhor aqui em Salvador. Estou com a minha esposa, Miriam, e minhas 3 filhas enviam saudações, os irmãos em Montemor, Rogério do Rio de Janeiro, Altivi do Sul, Atamazo, meu sogro Renato, o melhor sogro do mundo. Muitos irmãos estão orando por esse tempo aqui, e recebo as saudações desses irmãos de diferentes lugares. Como hoje é uma comunhão mais aberta, não necessariamente uma comunhão voltada aos jovens, ainda que esperamos que o Senhor fale com jovens, como com todos nós, eu vou compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, com a graça dele. O tema será 8 níveis de consciência. E penso ser isso um assunto de real importância para o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ver 2 ilustrações, uma ilustração em relação à vida pessoal ou à vida individual de uma pessoa com Deus, e ilustrações coletivas no sentido de igreja, e também vamos tocar em conselhos e diretrizes do apóstolo Paulo para o nosso viver, tanto quanto pessoas ou membros do corpo, como uma assembleia local. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós curvamos nossa cabeça, especialmente nosso coração diante de Ti, essa hora tão sublime e imerecida, porque nenhum de nós merecemos estar na Tua presença. Nós estamos aqui pelos méritos unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo, pela cobertura do sangue precioso, e também nos colocamos sob o ministério do Teu Espírito. Nós pedimos que a Tua unção, a Tua graça, a Tua sabedoria, o Teu conselho esteja conosco nessa noite. Senhor, o tempo se abrevia cada vez mais, e nós necessitamos clareza em relação à Tua vontade para o tempo que nós estamos vivendo. Dá-nos discernimento, Senhor, fala conosco. Nós contamos com a ajuda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Nós não vamos falar do livro de Malaquias, vamos apenas pensar algumas ilustrações, muito rápidas por sinais. Capítulo 1 do livro de Malaquias, versículo 2. O Senhor fala ao seu povo. Lembrem-se, por favor, que Malaquias é um livro que vem pós Neemias, quando a casa do Senhor havia sido restaurada, e também os muros de Jerusalém, e isso trata da restauração do testemunho do Senhor. Mas de alguma maneira, depois de algum tempo, esse mesmo povo que foi restaurado, ele entrou por um período de mornidão espiritual, de passividade, de subjetivismo. Você imagina, depois de todo aquele trabalho que o Senhor fez com Esdras, Ageu, Zacarias, até Neemias, e agora chegamos a esse tempo. E o Senhor vai dizer assim, capítulo 1 de Neemias, vamos ler o verso 1, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O Senhor estava contra Israel, o seu povo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Em outras palavras, o Senhor tinha uma percepção, um nível de julgamento, revelando o seu amor, mas eles pensam completamente diferente do Senhor. Em que o Senhor tem nos amado? Verso 6: o filho honra o pai e o servo o seu senhor.
se eu sou o vosso Pai, onde está minha honra? E se eu sou o vosso Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Em outras palavras, o Senhor está equivocado segundo a percepção deles. Verso 12: mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E ainda dizeis: eis aqui, que canseira. Capítulo 3, verso 7: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Em que nós estamos desviados? E o Senhor fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Verso 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Então, meus amados, vocês percebem que a percepção que o Senhor tem em relação ao seu povo nessa época é uma, e a percepção que o próprio povo tem de si mesmo é a outra, completamente equivocada. Um abismo de trevas, de cegueira, de obsessão, e de alguma maneira, apesar de Deus estar falando com eles pelo profeta Malaquias, eles ainda assim entendem que Deus estava equivocado em todas essas várias sentenças que o Senhor estava falando com ele. Aí isso pode ser chamado de obsessão. Por quê? Porque de alguma forma, quando se há uma mentira consciente, a pessoa sabe que está mentindo. Mas quando a mentira ela é exercitada a tal ponto que a pessoa acredita que aquela mentira é uma verdade, e ela agora quer convencer as pessoas de que aquela mentira é uma verdade, e ainda mais, ela agora quer convencer o próprio Deus de que Deus está equivocado em relação à avaliação que ele tem. Isso é uma obsessão. Aqui nós temos um nível de obsessão, por um lado individual, de vários membros desses, especialmente os sacerdotes. Mas quando várias pessoas estão numa cegueira de obsessão, cuja consciência está cauterizada, então se gerou uma consciência coletiva. E isso é o grande problema de desvio do povo do Senhor. Já não é um ou outro que tem uma mente desviada da vontade do Senhor, mas se tornou todo um povo, toda uma consciência coletiva. E esse é o grande problema. Mas isso começa devagar. Isso começa com pequenas desobediências à luz do Senhor, a consciência, a voz do Senhor na consciência. Quando ela não é obedecida, vai havendo uma degradação moral e espiritual em relação à consciência. Vamos ver exemplo no Novo Testamento. Faltaria-nos tempo para ver, por exemplo, a consciência que o Senhor Jesus tinha em relação a Jerusalém e em relação aos sacerdotes, aos escribas e fariseus, e a consciência que eles mesmos tinham, própria Jerusalém e os seus escribas e fariseus. Eles se achavam os detentores da verdade, eles tomaram a chave da ciência e do conhecimento, assentaram-se na cadeira de Moisés, mas o Senhor chama de raça de víboras. Que coisa terrível! Eles estavam completamente apostatados. O Senhor uma vez falou para Jerusalém, quando ele estava entrando em Jerusalém, sentado naquele jumentinho, no livro de Lucas, ele fala: ah, Jerusalém, se vocês soubessem
pelo menos ao que seria da sua paz, pelo menos nesse dia. Mas isso agora está oculto aos seus olhos. Vocês serão cercados de trincheiras, Jerusalém seria destruída. Mas ele chega a falar: isso está oculto aos vossos olhos, porque vocês ignoraram ou desprezaram o tempo da vossa visitação. Então, novamente, nós temos uma consciência corrompida coletivamente. Toda Jerusalém, uma consciência completamente distinta do pensamento do Senhor em relação a ela. Graças a Deus que no Evangelho de Lucas relata o testemunho de Simeão, um ancião, e de Ana, uma profetisa, que estava aguardando a vinda do Senhor, a sua primeira vinda, e todo o povo em tamanha cegueira espiritual. E o Senhor ainda mantinha o seu testemunho com pequenas pessoas, mas que tinham uma consciência cujo Espírito Santo dava testemunho sobre a vontade de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. O Senhor teve que trazer magos do Oriente, pastores do campo, para testemunhar e honrar a encarnação do Verbo. Quando ele nasceu, era um tempo de licenciamento naquela época, que Roma convocou todos os seus súditos da época. Chegando o tempo de Maria dar à luz o filho, nasceu, enrolou o seu menino e teve que colocá-lo numa manjedoura. Por quê? Não havia lugar para ela e para o menino nos lugares onde deveriam ser hospedados. Onde estavam os líderes? Onde estava o discernimento espiritual? Onde estavam os profetas? Onde estavam os mestres naquela época que não discerniram, apesar de cerca de 1.600 anos estudando a palavra sobre Moisés, as profecias, e o dia de ouro de Jerusalém naquela época, eles realmente não perceberam. Havia um eclipse de cegueira espiritual, porque a consciência que eles tinham se tornou uma consciência cauterizada, e o Espírito Santo não pôde trabalhar com eles. Isso não é um nível de apostasia aberrante, irmãos? Uma coisa gravíssima. Os animais, de alguma forma, foram mais sensíveis à encarnação do Verbo, porque Maria colocou seu filho na manjedoura, lugar de animais. Porque todas aquelas casas estavam fechadas para Maria dar à luz do seu filho, que era o Deus feito carne. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Ainda o tiveram como um impostor. Era povo de Deus, mas a consciência desse povo estava corrompida. Apocalipse, as reclamações do Senhor a algumas assembleias daquela época, mas vamos mencionar pelo menos 2 assembleias dessas, porque chega a ser irônico. Apocalipse capítulo 3, verso 1: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Meu Pai do céu. Eles tinham nome de que estavam vivos. Eles se autodeclaravam que estavam vivos. E o Senhor está falando: não, você está morto. Mais adiante no capítulo 3, a igreja em Laodiceia, verso 17: como dizes, rico sou. Eles falavam: rico sou, estou enriquecido, e de tudo nada tenho falta. Você não sabe que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Novamente você tem essa discrepância, essa aberração entre a consciência coletiva que essas igrejas tinham de si mesmo e se autonominavam como vivo ou rica, e o Senhor fala que a uma estava morta e a outra ela era uma desgraçada, pobre, cega e nu. O que leva uma assembleia inteira ou uma nação inteira a tamanha obsessão, ao ponto de trilhar caminhos, dando toda a sua vida
toda a sua dedicação, todo o seu tempo, acreditando que está fazendo algo que está agradando ao Senhor nos seus propósitos, e na verdade está desviados. Sinceramente errados. A nossa sinceridade não seria uma blindagem a erros e a equívocos. Pelo contrário, nós podemos estar sinceramente equivocados, sinceramente errados. Então nós necessitamos, mais do que nunca para esse tempo, de discernimento espiritual. Irmãos, nós precisamos do ministério profético nesses dias. Não apenas a exposição da palavra no sentido didático, mas o espírito de profecia, o espírito da palavra, que aponta as realidades espirituais do tempo que nós estamos vivendo e a nossa própria realidade espiritual à luz do Espírito Santo, para que nós não venhamos trilhar níveis diferentes, caminhos diferentes daquilo que o Senhor esteja falando e fazendo no tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos falando num povo na época de Malaquias, na coroa, assim, digamos, na crina, no nível mais alto, depois de Neemias, que eles atingiram a restauração do testemunho do Senhor. Como que pode isso, irmãos? Depois de um nível tão alto que eles atingiram, caírem em tamanho desníveis de apostasia. Algo aconteceu ali. Satanás fez algo. E é muito interessante que existem aspectos na própria natureza humana que encontra afinidade com as propostas de Satanás, e uma delas chama-se orgulho, ambição, status, reivindicações, autoafirmação. E o inimigo conseguiu esse nível de alinhamento entre as suas demandas, as suas propostas e o coração humano. E agora nós encontramos também no livro de Apocalipse. Por isso nós precisamos considerar algumas coisas. Eu diria que é muito interessante, isso acontece muito no âmbito da literatura, mas também no âmbito do ministério e da própria vida humana. A nossa voz ou a nossa consciência no período da nossa juventude ministerial e da vida humana. A nossa consciência, a nossa voz no período mediano, digamos, senhores aí de 40, 50, 60 anos. Mas aquela consciência da maturidade depois dos 60 anos, ou dos 50 anos para cima. E a gente vai perceber que na juventude nós temos muitas coisas românticas. Você pode ler o Homem Espiritual, a vida normal da igreja cristã. Nós podemos ler muitas coisas e ouvir grandes homens de Deus. Mas ainda assim, entre o conhecimento e a realidade espiritual, existe uma distância muito grande. Muitas coisas que nós falamos são romantismos. São verdadeiras no sentido de que, naquilo que confessamos, mas na nossa experiência, ainda são expressões românticas da nossa juventude. Quando chegamos na meia-idade, nós temos algumas expressões que eu poderia dizer assim, são vozes da decepção. O que eu quero dizer com isso? É quando começamos a ver que quase tudo aquilo que falávamos, acreditávamos e confessávamos não era a realidade da nossa vida. Imagine assim, os irmãos casados, tem aquele período novo do noivado e do casamento, acabamos de nos casar, lua de mel, tudo é muito maravilhoso, graças a Deus. Até então ele é o seu príncipe, e você, jovem, é a princesa dele. Vai chegando um tempo de adaptação, que dentro daquele príncipe começa a aparecer um dragãozinho. Minha esposa, coitada, falaram para ela, casa com ele é muito calmo, ele é muito manso, um homem de Deus. Tadinha, ela acreditou que eu era submisso. Irmãos, eu também não sabia de algumas coisas terríveis dentro de mim, porque até então eu era solteiro, e aspectos da nossa vida moral, vida humana, elas só vão se manifestar depois que o homem se faz uma só carne. Não há problema o homem ficar solteiro, e quem o fica faz melhor, disse Paulo. Mas eu me refiro a um outro aspecto de vida. E agora nós vamos descobrir
aspectos de nossa vida que só depois que você casa e só depois que o casamento entra num nível mais adiantado de adaptação, onde o próprio homem e a própria mulher descobre fantasmas nos porões da sua mente e da sua alma, desejos terríveis, tendências terríveis, um de autoritarismo, outro de manipulação, e vários desejos que só a graça de Deus para nos guardar. Mas nós não sabíamos nada disso. E até hoje, irmãos, mesmo depois dos 50, aqueles que são casados sabem que só a graça de Deus pode operar transformação. Mulheres, tenham muita paciência com seus maridos. Nós não fomos preparados para o casamento. Nós recebemos dos nossos pais aquela vã maneira de viver por herança. E maridos, sejam pacientes e amem as esposas. Parece que Deus armou duas armadilhas santas para nós: casamento e igreja. Todo mundo casa para ser feliz, depois ele quer tirar férias e não voltar mais às vezes. Ama a esposa, mas tem dia que você quer matar ela. E o marido e a esposa ao mesmo tempo, né? Essa é a crise da vida humana no processo de transformação, e nós casamos equivocadamente, às vezes para ser feliz, mas não entendemos que o casamento ele é um ambiente da graça de Deus para a transformação do homem, e você só acha felicidade quando Deus é satisfeito na sua própria vida, solteira ou casada. Depois entramos naquele nível, digamos, de maturidade no casamento, aonde você entende que você não casou com a mulher errada, e nem o homem e nem a mulher casou com o marido errado. Quantos casados não pensam assim, ou pelo menos não pensou assim uma vez? Falou, não é possível, Deus, não era esse homem que eu... Pois é, mas nem ele sabia. Então depois começamos a entender que todas aquelas debilidades das esposas são as ferramentas essenciais que você precisa para ser transformado. Deus não está equivocado. E a mesma coisa com o outro cônjuge. Esse é o mistério da vontade divina no casamento. Tem coisas que nós não vamos entender, nós só precisamos confiar na misericórdia e na graça do Senhor. Muito interessante, um homem depois de 50 anos casado com a sua esposa, ele falou, estou começando a entender a minha esposa, depois de 50 anos. Irmãos, mas nós precisamos entender que a vontade de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. E a gente conhecer a graça e a vontade de Deus no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Nós não sabemos viver a vida de casado, não sabemos educar filhos, nem cachorro nós sabemos criar, eles nem nos obedecem. Então não há por que se gloriar, nós realmente contamos com a misericórdia do Senhor. Agora, em relação à vida cristã, muitas das coisas que temos é puro romantismo, não são realidades espirituais. E pior que quando nós somos jovens, nós criticamos os mais velhos, achamos que eles estão um pouco ultrapassados, né? E na vida cristã também, na vida da igreja é assim. Até entendermos as coisas, o Senhor nos permite passar por várias situações, por vários processos. Queira Deus que possamos entrar no nível da maturidade, mesmo sem sermos senhores de idade avançada, mas espiritualmente que o Senhor possa fazer uma obra mais profunda em nós, para que não sejamos tão ingênuos e tão românticos na nossa carreira espiritual, como igreja, como testemunho do Senhor. Amém, queridos? Que realmente haja realidade espiritual. Quando nós chegamos na palavra daqueles irmãos mais velhos, eu diria que essas são as palavras da experiência. Já não são tanta palavra da juventude que vem da mente, mas são palavras da experiência que procede do coração. Uma obra profunda do Senhor que foi feita na vida de irmãos que andaram com Deus.
Se você lê literatura, leia os livros dos irmãos quando eles estavam jovens ou medianos, depois lê numa vida mediana de 40, 50, 60 anos, e se eles estiverem vivos, ou se tornaram vivos, ficaram vivos após os 50, 60, e você faz uma relação, e você vai encontrar esses 3 níveis de consciência e de linguagem. E você vai ver que as obras do período da maturidade são ecos de experiências mais profundas com Deus. No começo você tem que ler muitas páginas e vai encontrar muita areia, e você tem que garimpar ouro na literatura quando as pessoas são mais novas. No final, você vai sempre encontrar ouro quando essas pessoas trilharem com o Senhor. A vida com o Senhor é assim também. Então, queridos, quando nós lemos as cartas dos apóstolos, quando eles estão mais novos, medianos e na velhice, você vai encontrar também, vamos dizer, níveis de experiência, inclusive a relação que eles estão desenvolvendo com o povo. No primeiro período de Paulo, um ministério explosivo, lidando com multidões, estabelecendo igrejas, escrevendo cartas, vamos dizer, mais gerais. No período mediano de Paulo, lidando mais com presbíteros e igrejas mais maduras. No final da vida de Paulo, você vai encontrar Paulo falando palavras do coração, desabafo, consciência, certeza de que ele havia terminado a sua carreira e combatido o bom combate, já não tem mais tempo a perder. As palavras de Paulo são como as palavras de ouro aos seus amigos mais íntimos, seus obreiros, seus co-obreiros mais íntimos. E você vai descobrir isso. Olha isso na vida do Senhor. No começo ele é muito mais um evangelista lidando com as multidões. Ele também é um mestre em Jerusalém, confrontando os mestres e os escribas ali, os judeus. Mas quanto mais se aproxima o final da vida do Senhor, você está vendo ele trilhando para Betânia. E ele não lida tanto nem com a multidão e nem com Jerusalém. Você vai ver ele lidando especialmente com aquele núcleo de afinidade onde ele gastaria os últimos dias da sua vida para deixar um legado de ouro para eles darem continuidade. A nossa vida é assim, irmãos. No começo você está na periferia, depois você começa a migrar para o centro, mas a tentação é sempre a periferia, até você estar centrado naquilo que é essencial em todo o sentido da vida humana e da vida espiritual. Você não quer perder mais tempo. Mas quanta inquietação! Compare isso com o tabernáculo. Você tem a vida do lado de fora, no ato exterior, quanta agitação! A luz que tem ali é a luz do sol. Mas dentro do Santo dos Santos, a luz que tem ali é o Shekinah do Senhor. Você tem um lugar mais íntimo. E a vida cristã é assim, ela vai migrando do lado externo até chegar à centralidade da vida do Espírito. Ainda que Deus sempre comece com o Espírito. Mas quase sempre estamos lá fora no ato exterior, ou seja, nas demandas do corpo, da alma, da mente, achando que estamos andando no Espírito. Quando você olha os evangelhos, parece que é assim também. Quando você lê Marcos, você se encontra no ato exterior. Quando você lê João, pode ter certeza, ele está no Santo dos Santos. O assunto dele é tudo aquilo que é essencial. Por quê, irmãos? Porque João escreveu e registrou as palavras da velhice, as palavras da experiência. Graças a Deus por isso, né? Claro que tudo na Bíblia é palavra do Senhor, nós precisamos de todas elas, mas existem níveis. Jesus fala de uma hierarquia de valores na palavra de Deus. Limpa primeiro o interior será limpo. O que é maior, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Então ele faz essas relações do que é primeiro e o que vem depois, o que é essencial e o que é posterior, o que vem como fundamento, o que vem como sobre-edificação. Agora, irmãos, sobre essa questão da consciência, como isso é importante, porque o grande problema, tanto no livro de Malaquias, como nessas cartas do Senhor às igrejas no Apocalipse, é que eles achavam que eles estavam no níveis mais altos, na maturidade.
E o Senhor está dizendo: vocês não estão no Santo dos Santos, vocês estão no ato exterior. Nem a luz do sol direito vocês estão tendo mais. A nuvem do orgulho e da cegueira ofuscou a luz, inclusive, do sol. E eles não têm mais o testemunho interior que deveria ser a normalidade. Como ajudar o povo nessa situação? Então, queridos, quando nós pegamos Paulo, no final da sua carreira, preso em Roma, sabendo que ia ser decapitado, e ele deixou ali o seu companheiro, muito jovem ainda, trabalhando naquelas regiões que ele não poderia mais estar. Ele agora escreve a Timóteo. Vamos ver essa passagem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Subentende que Timóteo está em Éfeso, o lugar onde Paulo muito trabalhou, um legado profundo. Paulo roga no verso 3 que Timóteo ficasse na Macedônia. O verso 5 diz assim: ora, o fim do mandamento, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento, ou dessa carta, é o amor de um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Timóteo, de tudo que eu te escrevi, o propósito maior dessa carta, 1 Timóteo, o propósito, o fim disso tudo, é que se obtenha o amor que procede de um coração puro, uma consciência e uma fé sem fingimentos. Alguns, se afastando dessas coisas, se entregaram a vãs contendas. Eles foram lá no ato exterior, eles começaram a entrar em demandas da lei, querendo ser mestres. Olha o verso 3, verso 7. Vocês estão vendo para onde eles estão indo? Eles estão indo para o lugar contrário. Eles deveriam querer ir para o santo dos santos, quererem ser adoradores, servos semelhantes a Jesus. Eles queriam ser mestres. Quando eles quiseram e correram atrás disso, eles perderam o que é essencial, que é o coração, de um coração puro, uma consciência e uma fé não fingida. Quando eles se apartaram dessa consciência, eles então se perderam. Quando chegamos no verso 19 do capítulo 1, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando a boa consciência, o que cometeram? O que fizeram? Naufragaram na fé. Irmãos, comparando com uma embarcação em alto mar, com as ondas agitadas pelas tempestades que sempre vêm, quando eles perderam a boa consciência e a fé, eles naufragaram na fé. Então nós poderemos dizer que o primeiro nível de consciência, voltando aos 8 níveis que, se Deus me ajudar, vou tocar, o primeiro nível de consciência é a boa consciência que você tem que guardar. É muito interessante essa questão da boa consciência, que no segunda carta de Paulo, capítulo 1, verso 3, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Timóteo 3, dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, de que sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Você vai encontrar Paulo também falando
no livro de Atos, no final do livro de Atos, quando ele está sendo julgado, ele fala que servia a Deus em toda a sua vida com uma boa consciência. Irmãos, a sinceridade de Paulo era tão grande que ele diz a Timóteo, capítulo 1 da primeira carta, vamos voltar, capítulo 1, verso 12 de 1 Timóteo: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Deus pôs Paulo no ministério. Quando que Deus achou Paulo fiel e o chamou para o ministério? Em que parte da vida de Paulo você acredita que foi? O que Paulo estava fazendo? Perseguindo e ajudando a matar os cristãos. Já pensou? Foi quando a luz do Senhor brilhou a Saulo, ele cai no caminho de Damasco. O Senhor fala com ele, depois envia Ananias e fala assim: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou. E ele começa a falar para Paulo do seu chamamento ao ministério. Ali ele recebeu a imposição das mãos para receber visão espiritual, foi batizado, e em seguida Paulo era um homem que já estava testemunhando pelo Senhor. Claro que você tem processos, né? Capítulo 13 de Atos, o Senhor envia Paulo, mas você não pode crer que ele foi introduzido no ministério só ali, porque no capítulo 11 ele já ministrava em Antioquia, e antes de Antioquia Paulo já trabalhava tremendamente pelo Senhor. Mas o âmago da questão que eu queria tocar é que quando Paulo perseguia e ajudava a matar os cristãos, ele fazia aquilo com uma boa consciência. Você imagina isso? Ele realmente acreditava 100% que ele estava fazendo algo que agradaria ao Senhor. Capítulo 26 de Atos, verso 9, não precisamos ler. Mas Paulo diz, rei Agripa, ele está falando que ele cuidava, que ele deveria praticar muitos males ao nome do Senhor, e por isso ele perseguiu os cristãos. Sinceramente, porém, errado. Podemos dizer que a boa consciência ela é fundamental para a vida humana, mas ela é insuficiente como termômetro de aprovação. Você deve estar em paz se você está com uma boa consciência nas coisas que você faz, mas você não pode se sentir justificado por isso e ainda assim deve buscar a luz do Senhor. Porque pode ser que fazendo coisas boas que a consciência não dá testemunho negativamente, estejamos equivocados. Me entende, irmãos? Essa questão da consciência ela é tão séria que mesmo aos não cristãos, capítulo 12 de Romanos, vamos ler rapidamente essa passagem. Quando Paulo fala daqueles que não têm a lei, que não conhecem o Evangelho, mas ainda assim eles são indesculpáveis diante de Deus, porque, verso 15, diz assim, vamos ler o verso 14, Romanos 2, verso 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a gente vê que a função da consciência é acusar ou defender, é testificar, aprovando ou reprovando. Deus colocou algo dentro do âmago do homem chamado a consciência.
Vocês se lembram quando o Senhor respondeu a Pedro, quando Pedro falou que todos iriam negar o Senhor, mas com ele ia com o Senhor até o fim. Todos poderiam abandonar o Senhor, menos Pedro. Ele falou: Pedro, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, bicho, Senhor, parece lá o povo de Malaquias, né? Está enganado. Eu vou até o fim. Essa era a consciência de Pedro. Está vendo, irmãos? Ele está sendo sincero. Bom, Pedro nega o Senhor e o galo canta. Quando o galo canta, o que Pedro faz? Chora amargamente. Como a consciência de Pedro não estava iluminada pelo Espírito Santo naquela época, Deus usou um galo. O galo ilustra a consciência. Estão entendendo, irmãos? Muitas das vezes Deus coloca a circunstância em nossa vida como um galo. O galo representa a consciência. Qual que é a nossa tendência? Jogar uma pedra no galo e matar ele. Porque nós não queremos muitas das vezes que o Senhor interfere ou usa o galo para interferir em nossas vidas. Você está dirigindo, ali é 100 por hora, 80 por hora. Você está 120, 130, alguns vão mais. Depois você tem o radar. O que é o radar? A voz da consciência, digamos, na sociedade. Se você ouvisse a consciência que está dentro de você, e eu também, todos nós, não precisávamos de radar. Não precisava de muitas coisas que temos na sociedade. As leis da sociedade, os contratos entre as negociações. Por que tem que ter? Porque muitas vezes a nossa consciência está cauterizada. E precisando de algo externo para nos corrigir e nos trazer para o caminho. Quando Pedro ouviu o galo, ele chorou porque entrou aquela decepção que eu falava agora há pouco. Do começo as palavras de Pedro são românticas. Senhor, fique tranquilo, eu vou até o fim. Ele não sabe o que ele está falando. Quantas vezes nós somos assim? Entende, irmãos? Então a consciência, ela tem a função, essa função. A boa consciência é quando você não está se sentindo condenado por nada, mas ainda assim isso é natural, não é espiritual. Quando pecamos ou quando a consciência dá testemunho de que nós estamos errados, o livro de Hebreus capítulo 10 vai chamar isso, que nós vamos colocar aqui como o segundo nível de consciência, ou tipo de consciência, não nível, mas tipo. Hebreus capítulo 10, versículo 22, o primeiro tipo de consciência é a boa consciência, e o segundo tipo de consciência, verso 22 de Hebreus capítulo 10, vai nos dizer: chegando-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados que diz sua Bíblia, boa consciência, má consciência. Por que está má? Porque o galo cantou. Porque atravessamos o radar numa velocidade que não podia. Ou seja, nós cometemos coisas que a consciência destravou o alarme e está sinalizando que estamos errados. Jovens aí que vê futebol, o atacante vem correndo ali, acredita que vai fazer o gol, aí o bandeirinha levanta a bandeira e diz que ele está impedido. Quase sempre ele xinga o bandeirinha, né? Pelo menos reclama. O que é isso aí, irmãos? O bandeirinha é a consciência do futebol ali. O juiz executa a sentença, mas o bandeirinha, ele está dizendo que ele ultrapassou a linha do impedimento. Ele é a consciência para quem está correndo para fazer o gol. Quem está correndo, às vezes não tem noção. Às vezes ele sabe que está impedido, mas muitas vezes ele não sabe. É só uma ilustração. Quando você ultrapassa a linha da consciência, a sua consciência se torna má. Tá certo? E aí o que vai acontecer agora? Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ver que temos algo, capítulo 12, verso 10.
E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de vez em quando, dia e noite. E a mente é um campo terrível de batalha. Está vendo, irmãos? O inimigo querendo trabalhar na nossa mente, querendo nos empurrar para o erro, querendo transformar a nossa vida em pura maldade e infringirmos leis e princípios espirituais e morais. Não tem nada a ver, tranquilo. A bandeirinha está errada, o galo está errado, o galo está cantando fora de hora, taca a pedra nele. O inimigo está ali, irmãos. Ó. E se a gente não tratar com Deus quando a consciência está má, reivindicar o sangue, a purificação pelo sangue do Cordeiro, confessar os nossos pecados diante do Senhor, essa consciência vai só deteriorando, até chegar a níveis que nós já vamos falar. Mas quando o cristão entende isso, que a consciência está acusando, é aí que Paulo vai chamar o terceiro nível de consciência que nós já lemos, segundo a Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, consciência boa, consciência má, contaminada. Mas quando encara que a consciência está má e vem o sangue do Cordeiro e confessa os seus pecados, a consciência se torna uma consciência pura. Me entende, irmãos? Paulo sempre estava diante de Deus procurando acertar sua vida com o Senhor, para nunca ter uma consciência má, um estado de consciência má. Entende, irmãos? Precisamos estar sempre com a consciência pura. Mas digamos que continuamos com uma consciência má e não tratamos com Deus. Então nós vamos no quarto nível de consciência, o quarto tipo de consciência, que é o livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Essa nós não devemos chegar a esse ponto, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e a sua consciência estão corrompidos. Consciência corrompida, consciência contaminada. Os irmãos que lidavam com o computador, na época que havia os disquetes, alguns disquetes chegavam corrompidos, né? Você ia abrir o arquivo e não conseguia abrir o arquivo. Aí você tinha que enviar para um técnico para ver se conseguia recuperar aquele arquivo, ou aquele disquete, né, Décio? Às vezes abria, você via umas frases assim, um bocado de quadradinho, estrela, você não conseguia entender o que estava ali, umas palavras, mas se corrompeu. Graças a Deus essa geração desse tempo passou. Mas a consciência, quando ela está nesse nível corrompido, significa que ela não tem uma leitura mais adequada, ela não tem discernimento adequado. Se cumpre aquilo que Jesus falou assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se a luz que houver em ti for trevas, todo o seu ser será trevas. Então você lê e vê as coisas ao seu redor e as situações de acordo com essa consciência que está corrompida, e você não tem uma leitura adequada. Isso também é muito sério.
Pessoas que vê homens como árvores, não tem uma consciência muito clara das coisas. As coisas estão acontecendo como se não tivesse acontecendo. Às vezes ele entende 15%, 10%, 20%, 30%, mas o arquivo todo não consegue ler. Essa é uma consciência que atingiu um nível mais baixo, porque o galo está cantando, o semáforo está falando, o bandeirinha está ali. A consciência está dizendo, realmente isso aqui está errado, mas a pessoa insiste, persiste no erro. Então agora essa consciência está desse nível. E pior, irmãos, ele perde a pureza. Ele não consegue ver as coisas com pureza, ele vê maldade nas coisas. Vê maldade nas pessoas, vê maldade nas palavras, vê maldade nas atitudes, nas vestimentas, nos comportamentos, em tudo ele vê maldade. Ele julga todas as coisas por um óculos da consciência, que é um óculos entenebrecido. Ele não consegue enxergar as coisas como elas de fato são. Quantos problemas nós temos na igreja por má interpretação de atitudes que nós acreditamos que as coisas eram assim e na verdade elas não são assim. Não acontece? Talvez em Salvador não acontece isso, né? Meu irmão não foi, e ele acredita que foi, rapaz. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Irmãos, e se essa consciência contaminada desse jeito, corrompida desse jeito, não vem em submissão ao Senhor, para ouvir o Senhor e ser tratada, que nível ela vai chegar? A que ponto ela vai chegar? Aí nós vamos chegar no quinto tipo de consciência, que é, voltando a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, verso 1. Isso aqui, meu Deus do céu, que Ele tenha misericórdia de nós. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então esse quinto tipo de consciência chama-se consciência cauterizada. A primeira é boa consciência, a segunda é má, a terceira é limpa, a quarta é consciência corrompida. O quinto nível de consciência é consciência cauterizada. É interessante que essa cauterização de consciência, ela vem do pensamento original, que é usado também na medicina. Quando o médico, às vezes, isso acontecia especialmente no passado, antes da medicina avançada, eles pegavam um ferro incandescente e queimavam uma parte do corpo para estancar uma ferida, um sangue, uma doença, e ali já não teria mais vida, não seria regenerada, não se voltaria a regeneração de células de vida, morreu. Entende, irmãos? Uma cauterização. Aqui está mostrando que Satanás fez uma obra tão profunda de desníveis de consciência, que chegou ao ponto que a pessoa está como um zumbi. Ela vê, ela enxerga, ela está ouvindo, mas não percebe, ela não discerne, ou melhor, ela vê, mas não enxerga, ela não consegue discernir. E pior, irmãos, agora existe uma ligação entre demônios e mentes cauterizadas. Quando você tem uma mente, quando você tem uma consciência boa e um coração sincero, o Espírito Santo fala com você através da consciência. Especialmente quando o cristão ama a Deus e quer a vontade do Senhor. Mas quando você chega ao nível de desobediência e a consciência se torna cauterizada, já não há mais caminho para o Espírito Santo atuar. Quem vai atuar? Os espíritos malignos. Irmãos, e será que hoje tem havido atuação de espíritos malignos entre o povo de Deus em muitos lugares? Tem, irmãos. Talvez nunca houve tanta obra maligna
entre o povo de Deus como no tempo que nós estamos vivendo. Para levar o povo de Deus a esse nível de decadência. Sinceramente, errado. Que coisa terrível. Mais uma ilustração sobre a consciência, como eu gostaria que isso ficasse tão claro para nós. Imagine que você chega num lugar com fome e alguém te oferece um macarrão. Você olha e está bonito, temperozinho maravilhoso, mas o macarrão dormiu fora da geladeira com esse calor da Bahia que parece um purgatório. Oh, meu pai! Parece que eu estou no limbo aqui, Carlos. Estou vagueando aqui entre o céu e o abismo eterno, né? Que Deus tenha misericórdia. Um calor terrível. Graças a Deus por isso. Irmãos, o macarrão começa a azedar e a pessoa que te oferece diz que está bonzinho, você pode comer. Está azedo. Você põe, quando você olha está bonito, mas quando você põe ele na boca, o que vai acontecer, irmãos? O paladar vai dizer que está passado. E agora você vai ter que escolher se você vai ouvir a voz do seu corpo pelo paladar, e ele está dizendo que se você comer, você vai passar mal. Ou se você vai ser hipócrita o suficiente de comer e falar para a pessoa que está gostoso, ainda dá um sorrisozinho. Estão entendendo, irmãos? O paladar seria como a consciência, né, do nosso organismo. Quando você tem uma consciência que dá testemunho no Senhor, às vezes você nem entende o que está acontecendo. Mas você não tem liberdade de fazer algumas coisas. E você também não tem liberdade de receber plenamente algumas pessoas. De concordar com algumas coisas, de se submeter a algumas coisas. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque a consciência dentro de você está testificando. É claro que muitas das vezes essas coisas lidam muito com o ângulo natural, mas existe o 6º nível de consciência, que nós vamos ver agora em Romanos capítulo 9, que eu diria que, no sentido da vida cristã, esse é o tipo, o nível de consciência que nós devemos desejar e buscar. Capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência. Onde? No Espírito Santo. Ah, olha aí, irmão. Já não é a consciência em si mesmo, como boa consciência em si mesmo, mas é a consciência imergida, banhada, encharcada, habitando no Espírito Santo. Oh, irmãos, esse é o nível que nós devemos desejar. Mas isso é uma migração de boa consciência, que quando se torna má, ela vai aos pés do Senhor, para ser purificada de má consciência para pura consciência, e ela andar em obediência e entender que esse aqui deveria ser a vida cristã normal, o nível de vida cristã normal. Nós estamos passando por caminhos que nunca passamos antes, que não sabemos lidar. E o segredo para não cair em equívocos é dependermos do ministério do Espírito Santo, para que ele possa nos guiar através da nossa consciência. Ele vai usar a palavra, como sempre, vai usar a comunhão, vai usar todos os meios, mas tudo isso será aniquilado se a nossa consciência não estiver afinada com o Espírito Santo. Quantas vezes as pessoas ouvem, concordam e tudo, mas passou. Não tem efeito, porque, irmãos, a consciência não está alinhada com o Espírito Santo. Ah, irmãos, parece que esse foi o problema lá no tempo de Malaquias. Parece que esse foi o problema no tempo lá do Apocalipse. Esse foi o problema das igrejas do Apocalipse. Esse foi o problema de Jerusalém. A teologia, de alguma forma, estava correta entre os escribas e fariseus em relação às profecias, mas a consciência estava cauterizada. E o judaísmo se tornou talvez a maior ferramenta de Satanás para perseguir a obra de Deus
no tempo da primeira vinda do Senhor. Quando se tem uma consciência cauterizada, é tão terrível, porque a maior estratégia de Satanás é pegar pessoas influentes na igreja e, se possível, usar os seus dons e ministérios para atacar os irmãos e haver crises e divisões. Cristãos crucificados por cristãos. Essa é uma grande estratégia do maligno. E como nós precisamos estar diante do Senhor sobre essas coisas. Quão sério é isso, irmãos? Deus tenha compaixão de nós. Depois, no 7º lugar, o 7º nível de consciência, Paulo vai falar da consciência do outro. Vamos abrir em 1 Coríntios. Essa nós vamos só passar rapidamente. 1 Coríntios capítulo 10. Versos 28 e 29. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a consciência do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Um cristão que se torna mais maduro e tem uma consciência do Espírito Santo, ele agora passa a ter, ele passa a nivelar a sua liberdade em consideração com a consciência do outro. Quando nós não temos maturidade, nós prezamos só pela nossa liberdade. Não, eu sou livre, isso aqui não tem problema, mas nós não nos damos conta que poderemos causar danos às pessoas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor quer que a gente cuide também da consciência do outro. Nós não podemos, como disse Paulo, fazer aquele irmão tropeçar, aquele irmão por quem Cristo morreu, fazer com que ele peque por causa da nossa liberdade. Então, quantas vezes, irmão, nós cometemos coisas, falamos coisas, nos comportamos de maneiras inadequadas, de que nós temos liberdade, mas porque a nossa consciência não está devidamente afinada com o Espírito, nós não percebemos que estamos ferindo pessoas. Que disciplina espiritual, né? O Senhor nos concede muitas das vezes, ao ponto de restringir várias das nossas liberdades, para que o Espírito Santo continue nos enchendo. Muitas vezes você perde o enchimento do Espírito, a unção do Senhor, porque você não respeitou a voz do Espírito na consciência e deu mais vazão às coisas que você se sente bem do que aquelas coisas que honram Cristo. Muitas vezes nós estamos preocupados mais em honrar a nós mesmos, mas o nosso caminho é o caminho de honrar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, só é possível a gente ter uma vida de corpo saudável quando nós passamos a ter sensibilidade nos relacionamentos. A maneira de lidar, de tratar os assuntos, de tratar as pessoas, de tratar as questões. Quantas vezes o Senhor vai tocar o nosso coração? Falava com o irmão Timó agora recente, ganhei uma calça muito bonita, né, moderna e tal. No começo eu não gostei muito, calça muito apertadinha, muito justinha, né, as pessoas me deram para agradar. Aí eu coloquei um dia que eu ia ministrar, o Espírito Santo, eu creio que ele falou comigo: você vai me representar assim? Ah, acabou, irmão, me senti um gay, desculpa. Gente do céu, eu não posso agradar as pessoas e desonrar a Cristo. Pô, já você está muito se vestindo meio como velho, uma coisa mais moderna, uma calcinha mais justinha, calcinha, olha, não, o cara vai falar calcinha. É coisa de carioca, irmão, tudo no diminutivo, viu? Camisa eles chamam de camisinha, calça é calcinha, é assim mesmo, viu? Não é todo mundo, mas é isso aí.
Irmãos, e o proprietário residente não permitiu. Então você, quando for no espelho se arrumar, você olha lá, para você está muito bom, mas pergunta para o chefe se realmente está se vestindo de forma adequada, como irmãs que honram o Senhor, servem o Senhor, e irmãos também. Ou irmãos, a consciência do outro. Lembra de Romanos capítulo 14? Quando Paulo fala, já que estamos aqui, vamos olhar essa passagem rapidamente, sobre consciência do outro. Romanos 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. Meu Deus, olha o que Paulo está dizendo. O que comia legumes se achava forte, porque ele está praticando a lei e o judaísmo. E Paulo está dizendo assim, mas aquele que come legumes, o que é fraco, ele come legumes. Meu Pai do céu. Paulo está corrigindo as consciências. O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor estará de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente, ou tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quando eu era bem novinho, comecei a ver isso, eu falei, Paulo, por que você não falou que não precisa guardar a lei, pode comer um porquinho, as coisas, não precisa guardar o sábado, que o sábado é um tipo de Cristo? Por que você deu liberdade para cada um praticar aquilo que ele tem liberdade? Não é verdade? Teria evitado assim tanto problema, né? E eu penso, irmãos, que algumas coisas eu entendi. Em primeiro lugar, Paulo está respeitando uma transição cultural. As culturas eram diferentes entre judeus e gentios. Em segundo lugar, se Paulo fala para praticar algumas coisas, eles iam praticar não porque tiveram revelação, mas porque Paulo falou. E isso seria chamado religiosidade. E a parte mais importante, parece que Paulo está respeitando iluminação espiritual. Se não tem iluminação espiritual, todas aquelas práticas que você faz porque o outro mais velho fez ou alguém falou, isso é religiosidade. Você não está fazendo aquilo para o Senhor. Existem coisas que são fundamentais, essas coisas não podemos negociar. Mas aquelas coisas que não são fundamentais, cada cristão, ele deve procurar viver de acordo que a sua consciência com a palavra de Deus dá liberdade para ele em como agradar o Senhor. Foi Lutero que disse que não é justo você praticar ou fazer coisas em desarmonia com a sua própria consciência. Religião, o cristianismo não é uma religião de manipulação. É um caminho de vida com Deus, viver pela vida de Cristo em nós. Mas você está vendo que nos assuntos que não são fundamentais, nós devemos ter flexibilidade e respeitar essa transição. Os processos da vida cristã, os estágios da vida cristã, não se pode esperar que todo mundo creia e pense e pratique as mesmas coisas, porque os níveis são diferentes. Se encontrarmos um lugar que reivindica unidade com uniformidade, isso não é o caminho da igreja. Se tornou quase um islamismo, uma coisa terrorista. Nós devemos crer em unidade com diversidade, mas uma diversidade que não está provando leviandade, uma diversidade que está procurando a riqueza de Cristo na sua multiforme sabedoria, graça e dons e operações de Deus. Então pode ser que o Espírito Santo encontre caminho em consciência de irmãos mais novos, e eles tenham uma consciência no Espírito Santo, mas como disse Paulo, quando era menino, fazia coisa de menino, ele está em paz em fazer aquelas coisas. Mas o irmão mais velho não terá, ou uma irmã, a mesma liberdade de praticar algumas coisas, porque a vida e o conhecimento de Deus já avançou.
Então não tem como se criar uma regra. Mas uma coisa deve-se ter em conta. Deve-se perceber quando a unção vai embora e a morte entra. Ou se a unção permanece e a vida está multiplicada. Nós devemos aprender a viver uma vida sob a unção do Senhor, sob a graça e a vida do Senhor. E isso tem totalmente relação com a consciência. Então, queridos, nessa questão de consciência e o relacionamento com os cristãos, o Espírito Santo vai nos levando a um nível de sensibilidade, de disciplina, corrigindo, aprovando, às vezes nos levando a tomar a cruz em coisa que até era lícito fazermos, mas é melhor você não fazer, para que a unção seja preservada. Muito interessante que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 3. Todavia, 1 Coríntios 4, 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Então a consciência de Paulo está tranquila, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Você está vendo o comportamento de Paulo? E não se daria o caso de ser julgado por tribunal humano. Nem eu mesmo me julgo. Então Paulo não está se auto-aprovando, nem se auto-condenando. Em outras palavras, a minha consciência não dá testemunho de que eu estou errado no que eu estou fazendo, mas nem por isso eu me sinto justificado. Irmãos, você e eu, para mim, nós somos nossos piores advogados, para nós mesmos, porque nós julgamos a nossa causa a favor da nossa carne. Então Paulo está dizendo, eu também não me considero justificado, nem eu mesmo estou me aprovando. Quando você estiver sozinho, saiba disso, você está muito mal acompanhado. Não fique sozinho, é um perigo. Paulo está dizendo que me julga o Senhor, ou seja, ele está esperando o testemunho do Espírito na sua consciência. E se em algum momento, irmãos que têm peso com Deus, considerarem alguma falta na nossa vida e a nossa consciência não dá testemunho disso, nem por isso se sinta justificado. É melhor ouvir os irmãos e colocar isso diante de Deus para a gente estar protegido. Quantas vezes pessoas caíram em caminho de erro, de heresias e até de pecados, porque não ouviu a consciência do Espírito Santo no corpo de Cristo. Agora já não é bem a consciência dos irmãos, mas é o testemunho do Espírito Santo no corpo de Cristo. E a isso nós podemos chamar de consciência do corpo de Cristo, ou no corpo de Cristo. Eu diria que é o 8º nível desse compartilhar que nós estamos tendo. Nós precisamos ter essa consciência coletiva de Cristo na igreja, de modo que já não é bem o que eu estou vendo, discernindo, mas é o que o corpo de Cristo, o testemunho que o Espírito Santo está dando no Espírito e na consciência dos irmãos. E pode ser, irmãos, que eu, na minha arrogância, não esteja percebendo. É claro que para termos uma assembleia cuja consciência não seja como a igreja em Sardes, ou a igreja em Laodiceia, ou a igreja em Tiatira, que se autoafirme em algumas questões e posições que está contrária à avaliação do Senhor. Para termos uma assembleia cuja consciência seja uma consciência adequada com o Espírito Santo, isso só é possível quando os membros estão cuidando da sua consciência em obediência diante de Deus. Não estão matando os galos, mas cada um de nós, com temor e reverência, estamos procurando levar uma vida na presença do Senhor. Oh, irmãos, e isso aqui é tão sério. Você lembra do que aconteceu com Acã? Que Deus enviou uma disciplina tão terrível ao povo de Israel, quando eles foram para uma guerra e perderam. Acã tinha alguns pecados na casa dele,
E ele não se deu conta de que aqueles pecados gerou a derrota em todo o povo de Israel. Vocês se lembram disso, irmãos? Irmãos, vocês se lembram disso? Por um ato de pecado de um membro com a sua família, todo Israel sofreu o dano. Às vezes nós não imaginamos que há irmãos que eles diriam que são como dignidades espirituais. Eles atingiram um nível diante do Senhor e da Assembleia. Por exemplo, se ele chega numa reunião de oração e se ele chega deprimido, cabisbaixo, a reunião de oração vai ser um grande peso. Se ele chega alegre, cheio do Espírito Santo, só em ele saudar os irmãos, a igreja ganhou vida. Entendeu, irmãos? Se alguém, um jovem, estiver falando a palavra e ele estiver olhando com olho crítico, o espírito do jovem seca, a unção vai embora. Só com a postura desses irmãos e dessas irmãs. O que é isso, irmãos? São pessoas que têm influência na Assembleia. E o que acontece? Que o inimigo quer, assim como o Espírito Santo quer usar essas pessoas, o inimigo também quer usar essas pessoas. Quantas vezes existe uma obra de desintegração no corpo de Cristo? Por quê, irmãos? Porque o inimigo encontrou brechas em membros de influência cuja consciência não estava afinada com o Espírito Santo. E pequenos deslizes, pequenas atitudes, pequenas falas, pequenas queixas geraram um dano terrível no corpo de Cristo. Claro que isso é totalmente espiritual. Mas por que as assembleias, algumas assembleias vinham tão bem e de repente algo aconteceu? Vocês lembram daqueles 12 espias que foram ver a terra? 10 deles, quando voltaram, relataram o pavor que eles tiveram quando viram os filhos de Anak. E você lembra o que aconteceu com toda a congregação do povo de Israel? Cerca de 600.000 pessoas, homens, fora as mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas. O que aconteceu? Entrou um espírito de incredulidade, de rebelião, e eles se rebelaram contra Moisés e contra Deus. Agora você tem o que ali? Uma consciência coletiva. Mas que tipo de consciência coletiva foi aquela? Uma consciência contaminada pelo espírito maligno. E por que Deus poupou Moisés, Deus poupou Josué e Caleb? Sabe o que a Bíblia diz? Sobre eles pousou um outro espírito. Pousou um outro espírito. Estava um outro espírito. Então nós temos ali transferência de espíritos na congregação por pessoas que têm influência. Que seriedade é isso, irmãos? Que nós podemos ser influenciados por Deus para gerar vida, saúde e edificação, ou pelo maligno para gerar enfraquecimento, incredulidade, paralisia, desintegração. Então isso nós podemos chamar de consciência coletiva. Nós precisamos aprender com a graça e misericórdia do Senhor a como viver como assembleia. Assembleia. Esse foi o problema da igreja em Corinto. Muitos dons e ministérios, pouca consciência do corpo de Cristo, e eles passaram a se mutilar e se gladiar uns contra os outros. E você vê ali a degradação geral da igreja em Corinto. Uma coisa terrível. Vamos ver Colossenses capítulo 2 sobre isso. Capítulo 2 de Colossenses. Verso 16 em diante. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras,
Mas a realidade dessas sombras, o corpo delas, é Cristo. Ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua mente, na sua visão, ou na sua percepção carnal, ou carnal compreensão, e não ligado à cabeça. Olha aqui, irmãos. Ele não está ligado à cabeça, ele mesmo é a cabeça aqui. Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em seu aumento de Deus. Então você está vendo aqui uma possibilidade de pessoas querer dominar uma assembleia, os irmãos, porque ela está tendo uma percepção, mas não é uma percepção pelo Espírito Santo. A sua mente ou a sua consciência não está alinhada com o Espírito Santo. E ela está vendo aquelas sombras de coisas, mas não está discernindo Cristo nas coisas. Nós temos muitas coisas acontecendo no cerne da igreja e da obra. O problema é se nós estamos no ato exterior ou se nós estamos no Santo dos Santos. O problema é se nós estamos vendo as coisas ou se nós estamos discernindo Cristo nas coisas. Esses aqui não estavam discernindo Cristo. Está vendo? E o que acontece? Não estava ligado à cabeça. Então já não está sendo coordenado pela cabeça, mas está sendo coordenado por um outro espírito. É da cabeça da qual todo o corpo, aí vem a consciência coletiva, provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Essas juntas e ligaduras são ministérios, são dons de irmãos que mantêm o povo junto. E quando estão juntos, ministra a vida que procede da cabeça está fluindo pelo corpo através das juntas e ligaduras que mantêm membros que sozinhos não conseguem andar juntos. Assim como os nossos membros do corpo, você tem juntas e ligaduras para manter eles unidos. E quantas contrações nós temos dos músculos que sozinhos eles não conseguem andar juntos. Precisamos de juntas e ligaduras, a provisão que vem da cabeça pelo corpo, para irmos crescendo o aumento que procede de Deus. Mas a Assembleia precisa guardar o encabeçamento de Cristo. E isso aí, irmãos, só é possível quando o Espírito Santo tem o seu ministério efetivo através de membros que têm a sua consciência no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo que desafio. Efésios capítulo 4. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Paulo está dizendo que os meninos normalmente são inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Por engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos juntos em tudo naquele que é a cabeça. É crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É bem provável que muitos que falam do corpo de Cristo nunca viram o corpo de Cristo. Porque embora falam, a sua maneira de viver não diz respeito a uma vida de comunhão, de encabeçamento do Senhor no corpo, na comunhão.
A nossa relação com Cristo como membro é uma questão de submissão à cabeça, estarmos sujeitos ao Senhor. No tocante aos irmãos, uma relação de comunhão, não fazer as coisas isoladamente, não tentar impor sua opinião, não se achar correto porque assim você pensa e você conhece um pouco mais. Não, irmãos. Sujeitar a luz do Espírito Santo na comunhão. E no tocante ao serviço, trabalharmos coordenadamente por Ele. Mas, aquilo que Paulo falou aos Romanos capítulo 12, falou aos Coríntios, que somos membros do corpo individualmente, mas especialmente nós somos membros uns dos outros. Ou seja, nós podemos falar, não, nós somos membros do corpo, tá, mas especialmente você está ligado com quais outros membros? Eu acho que uma esposa nunca acordou de madrugada e viu o pé do marido saindo do pescoço. O pé está ligado à sua perna. Quais são os membros que o Espírito Santo ligou a você para você funcionar? Quais são os membros que o Senhor ligou a você na sua hora da dor e da crise, você buscar auxílio, refúgio e oração? Ou será que você e eu somos maiores do que o Senhor? Porque Ele, pelo menos no dia da sua dor, do Getsemane, antes da cruz, Ele chamou Pedro, Tiago e João para velar com Ele. Nós não temos amigos? Nós não temos irmãos confidentes? Nós não temos irmãos para nos sujeitar e trabalharmos juntos? O nosso trabalho é individual. Se o grão de trigo cai em terra e não morre, ele fica sozinho. Às vezes não temos esse nível de comunhão porque somos orgulhosos. E o Senhor não encontra caminho em nós. Nenhum irmão serve para andar conosco. Porque nós somos como aquelas pedras pontiagudas que ferimos as pessoas. Nós vivemos um tempo que, ainda que se fala de corpo, as pessoas se movem como se elas fossem a cabeça ou apenas membros individuais do corpo. Como que o Senhor terá seu testemunho de maneira gloriosa nesses dias, irmãos? A menos que migrarmos da boa consciência para uma consciência do Espírito Santo. E sempre que pecarmos ou que desobedecermos e a consciência ficar má, possamos confessar os nossos pecados. Buscar a purificação pelo sangue. E há demandas que sozinhos nós não vamos conseguir resolver. Existem provações, batalhas espirituais, tentações tão terríveis que nós precisamos pedir ajuda, porque sozinhos nós seremos vencidos. E isso só é possível com a consciência do corpo de Cristo. Mas agora, irmãos, o Senhor quer levar a igreja para o nível mais alto. Quando nós tivermos essa consciência de corpo e a cabeça pudermos coordenar e nos levar a níveis mais altos. Graças a Deus que estamos nesse caminho. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Não brinque com essa questão da consciência. Paulo fala que alguns, desprezando a consciência, o que eles fizeram? Naufrágio na fé. Que o Senhor possa nos guardar, irmãos. E uma coisa que depois de anos o Senhor foi tratando comigo, às vezes irmãos vinham conversar, estou com uma questão, não sei se faço assim ou assim, assim, o que o irmão me aconselha? E sabe o que eu descobri muitas das vezes? Ele já sabia o que tinha que fazer. O Senhor já tinha soprado na consciência deles o pensamento, mas eles queriam uma licença para desobedecer e fazer outras coisas e ter um irmão que apoiasse isso. Então muitas vezes eu não falo, irmãos, o que está no seu coração? Como Deus tem tratado isso com você? Às vezes também ensinando, muitas vezes nós não temos que explicar as coisas aos irmãos. Muitas vezes a resposta já está lá. Ele só precisa realmente desenvolver essa percepção de perceber o que o Espírito Santo já trabalhou na sua própria consciência. E a gente só confirma isso. Infelizmente, tenho vivido com situações bem
complexas. Conheci irmãos que saíram de alguns movimentos e algumas lideranças. Você imagina uma pessoa seguir um caminho por 30 anos, 40 anos, e ele descobrir que nunca seguiu o Espírito Santo nesse período de uma vida inteira. Mas doutrinariamente achava base, estava sendo submisso, estava fazendo coisa, mas aquilo virou um sistema aonde você não precisa depender mais do Espírito Santo. Você só precisa seguir o curso das coisas. Oh, irmãos, isso não é a vida do Senhor. Isso não é o caminho do Senhor. Você imagina, hoje lidamos com pessoas com depressão. Quão grande é o índice de cristãos com depressão, ao ponto de há consultórios de psicólogos hoje especializados em atender cristãos. O nível de depressão é altíssimo. Eu não sou especialista nessa área, mas uma coisa nós temos certeza: quase sempre esses casos acontecem. A obsessão acontece, a opressão maligna acontece. Às vezes até caso de possessão maligna acontece. Porque não ouviu o Espírito na consciência. E as pessoas foram entrando num caminho de desobediência. Talvez eu termine aqui lembrando de algo. Uma vez eu estava numa reunião junto com os presbíteros, eu era muito jovem, mas já era um irmão de serviço. E o irmão estava assim bravo com a liderança, e eu vou sair mesmo, eu quero que vocês me liderem e tal. E um dos presbíteros falou: irmão, não faça isso. Vamos ter paciência. Não acredito mais em vocês não são homem de Deus e tal. De fato, todo mundo ali carecia da graça de Deus, né? Eu falei: mas irmão, a única maneira da gente liberar você é se a gente desligar você da comunhão e da nossa responsabilidade, entregar você. Não, pode me desligar, não vai acontecer nada, eu sou irmão. E esse jovem bravo, mas não muito jovem, insistiu, os irmãos botaram a mão nele e oraram por ele: Senhor, nós estamos desligando nossa responsabilidade espiritual. O irmão está pedindo para ser cortado e sair dessa cobertura da comunhão do corpo de Cristo. Nós estamos entregando isso nas tuas mãos. Terminou o assunto, o irmão saiu do quarto, atravessou a sala, foi no quarto, foi para a varanda. Quando ele abriu o portão e saiu, ele voltou quase quebrando o portão. Abre, correndo, abre que eu quero entrar. Por que você quer entrar? Os demônios estavam querendo entrar nele. Veio uma nuvem de demônios em cima dele. E ele voltou assombrado, correndo para os irmãos ligar ele correndo. Mas nós somos tudo desajeitados aqui, né? Ninguém vale nada. Não, pelo amor de perdoa. Então, assim, às vezes nós não temos consciência de batalha espiritual, consciência da cobertura do Senhor no corpo, consciência das leis espirituais. Você não pode quebrar algumas leis. Cada membro tem sua responsabilidade, mas você tem uma medida, uma proporção que o Senhor te deu. Você não pode extravasar isso. E quando você faz isso, você danifica o trabalho do outro. Deus ligou pessoas. E quando Ele estiver trabalhando numa assembleia, irmão, nós precisamos entender a direção do Espírito Santo, nos sujeitar e cooperar com o Senhor, para não haver da gente estar lutando contra a direção do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Será que a gente consegue, pelo menos, lembrar esses 8 níveis? A primeira é a boa consciência. A segunda, amar quando pecamos. A terceira, consciência pura. A quarta, consciência corrompida ou contaminada. A quinta, cauterizada. Essa aí, terrível. Demônios e consciência. A ligação, né? Depois nós temos essa que é o ideal do cristão, que nós devemos buscar. E se temos as 7 níveis de consciência. Consciência do outro, considerar a consciência do outro. E por fim, a consciência coletiva, ou a consciência do corpo de Cristo. Irmãos, que possamos colocar nossas vidas diante do Senhor e orar para que sempre tenhamos uma consciência do Espírito Santo e uma clara consciência do corpo de Cristo.
Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos pôr de pé, irmãos, e 2, 3 irmãos que sentirem no coração, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Oh Deus.